quinta-feira, muito bom dia, Guga, bem-vindo ao Pre-Market novamente, muito bom poder contar contigo mais uma manhã aqui. Como vai? Tudo em ordem, Guga? Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal, tudo em ordem, tudo em ordem. Gostei aí, tá animado, né? O pessoal tá participando todos os dias aqui conosco aqui no Pre-Market, muito feliz por isso. Eu também fico bastante contente, viu, Guga? O pessoal está gostando bastante desse nosso bate-papo, as informações que a gente traz, as análises que você faz aqui também, sempre muito bom. Ô, Guga, inclusive hoje, né, o dia depois do Copom, o dia depois do Fed, o dia depois da super quarta, e aí ontem a gente comentava essa expectativa, né, o mercado, para onde o mercado poderia ir com essas expectativas, e o mercado uma animada, né, com tudo que viu ali, embora o comunicado do Copom tenha saído após o fechamento do mercado, ao longo do dia teve um ânimo ali, fechou em alta de mais de 1,8%. E aí eu queria saber como que você viu essa comunicação do Copom, que pontos você poderia destacar e também o que a gente pode esperar para o mercado hoje, depois de tudo que a gente viu ontem aí no comunicado do Banco Central. Vamos lá. O que eu estava vendo, tá, Felipe? Muitas pessoas começam a ficar muito polêmicas, né? O pessoal gosta de apostar que o ecossistema está sempre errado, né? Então tinha muita gente que estava esperando que pudesse ter um aumento acima do 1%, veio 1% mandando aquele ritmo. O fato de ter sido mantido um ritmo, para mim é uma questão, é algo positivo, porque mostra que o trabalho está sendo seguido, não está precisando fazer nada de adaptação, né? E de certa forma, eu acho que a gente chegou naquele momento, a gente está em setembro, né? Eu acho que a próxima reunião que vai ser o ponto D mesmo, né? Se toda essa toda essa elevação de juros, todo esse processo de elevação de juros vai impactar, de fato, na questão de inflação. Existe ainda um descompasso muito grande dentro da cadeia como um todo de fornecimento, o que gera ainda uma pressão inflacionária. Vou te dar um exemplo. Eu aqui para dentro da minha empresa, eu estou comprando aqui alguns equipamentos de uma empresa de fornecimento de computadores, né? E querendo ou não, eu estou com o meu pedido há 45 dias atrasado e parece que vai atrasar ainda mais 30 dias por falta de suprimento, né? Eles não têm lá o monitor LCD dos notebooks. Então imagina, eu vou ter um atraso de 60 dias, mais ou menos, né, na minha entrega. E isso faz com que a minha cabeça como consumidor, ela de certa forma mude, porque num ambiente normal, 15 dias de atraso faria com que eu cancelasse o pedido e fosse buscar uma compra numa situação diferente, né, num outro lugar, num concorrente, assim por diante. Mas o fato de não ter suprimento em todos os fornecedores, né, faz com que eu pense ao contrário, faz com que eu pense que, eu acho que eu vou ter que comprar ou mais equipamentos e deixar como estoque por medo de que lá na frente eu precise desses equipamentos e eu não queira passar pela mesma situação. Então, é interessante porque é quase que um experimento social, né, um experimento do consumidor aqui, eu vivendo esse experimento, né, e pensando como economista comportamental, me colocando assim numa situação, né, e aí, claro, depois tu extrapola, tu traz isso para uma percepção maior da economia como um todo, tu começa a entender, né, toda essa falha que a gente tem ainda em toda a cadeia, que gera, com certeza, uma pressão inflacionária e, obviamente, quando a gente olha, né, para todo o movimento de elevação do preço das commodities no mundo, começar a entender todo esse processo. Mas vai chegar um momento que isso tudo vai se equalizar, né? E eu acredito que, de fato, né, em 2022, né, essa pressão inflacionária vai se reduzir. Olhando dessa forma, né, olhando para o Copom, eu acredito que a gente está chegando naquele patamar que, quando a gente olha para a movimentação do dólar e compara com a movimentação dos juros, a gente está chegando naquele patamar do 6,5, né, de juros a 6,5. E a gente percebeu o que? Quando a gente perdeu a taxa de juros de 6,5, o dólar, de fato, ele destravou, né, e andou mais forte, né, teve uma tendência de alta mais forte, mais intensa, e a gente viu, né, ele chegar na região dos R$5, né, ele caminhar para ir para R$5, depois esse caminhar para ir para R$6. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que depois que a gente voltando para essa região de 6,5, provavelmente a gente vai ver o dólar
né, perdendo essa região dos R$5 e podendo trabalhar em outro patamar, um patamar um pouco mais baixo. Tá? Acho que o mercado como um todo está olhando para isso, né? E somado com essa questão de vacinas, com essa questão de reabertura, né, e tudo mais, a gente pode sim ver uma movimentação mais intensa nesses setores, né, tanto de turismo quanto até mesmo de consumo, porque a tendência é as coisas poderem, principalmente as coisas que a gente importa, né, ficarem um pouco mais acessíveis. Uhum. Ô Guga, tem umas perguntas aqui, mas eu queria saber como que você vê o mercado hoje, aí, o que você está projetando para hoje. Estava dando uma olhada aqui no nosso chat, mas depois a gente faz as perguntas dos telespectadores, só para a gente ter essa perspectiva aí de como abriu. Ah, o Guga caiu? Puxa vida. Você voltou, Guga? Volta aqui para a gente bater um papo. Ah, bom, que bom. Ficou preta a tela aqui, eu dei um susto aqui, Guga. Vamos ver então como que abriu o índice futuro hoje e também o que você está projetando para hoje, por favor? Tá bom. Foi só um testezinho para ver se tu estava bem de saúde mesmo. Ou voltaria... Pô, Guga, aí você me derruba. De terça-feira. Era só um teste aqui, foi combinado com a produção. Olha só, Felipe, vamos olhar aqui o que tem para o dia de hoje, tá? Primeiro, deixa eu só passar pelo Ibovespa. Eu estava aqui analisando as ações da Evergrande. Deixa eu passar aqui pelo Ibovespa, para que a gente possa olhar, tá? O meu grande divisor de águas ainda é esses 112 mil pontos, tá? 112.200 para ser mais específico. Tá? Eu acredito que esse retorno aqui, ele é positivo, mas ele ainda não é o start, vamos assim dizer, de um movimento de tendência, né? Um movimento direcional. Eu acredito que a gente teve um pouco mais de intensificação aqui no processo de queda, e após essas intensificações aqui no processo de queda, o mercado ele fica mais vocal, ele fica mais temeroso, tá? E aí a gente precisa do quê? Tá? Do mercado se provar nessa região de preço. Então, de fato, a gente precisa que o mercado se prove aqui nessa região de preço, e esse se provar aqui nessa região de preço é ele questionar, né, a gente enxergar em algum momento aqui num futuro próximo as coisas ficando um pouquinho piores, né, mas o mercado não fazendo novas mínimas, tá, não vindo buscar aqui novos patamares de baixo. Né, e eu vou acompanhando aqui, vou monitorando também todo o meu indicador aqui para me dizer se faz sentido comprar ou não faz sentido comprar, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá? Depois que eu olho para cá, essa é a primeira movimentação de reação, certo? Quando a gente olha para o passado e olha essas movimentações de reação do mercado, né, elas não duram muito tempo, essa primeira reação. Ela dura ali 3, 4 pregões, tá? É o que a gente consegue enxergar em média. Se a gente olhar aqui 2 de março deste ano, nós tivemos aqui 4 pregões de melhora, né? Quando a gente olha aqui lá para março de 2020, também nós tivemos aqui 1, 2, 3 pregões, né? A gente teve uma primeira melhora, o mercado tenta voltar a fazer novas mínimas, aí depois nós temos aqui 3 pregões de melhora. Então não é esse primeiro movimento, ele não tende a ser muito longo em tempo, tá? Então a gente já está aqui no dia 17 de setembro, dia 20 de setembro, a gente teve uma piora, não fechou nas mínimas, depois nós tivemos aqui 21 e 22, né, com essa movimentação de melhora, e a gente abre aqui, de certa forma, um pouco positivo. Então, eu acredito que hoje, né, no máximo amanhã, a gente tende a terminar essa primeira reação, tá? E eu gostaria que a gente continuasse essa reação. A gente está aqui bem no 120 e 200, né? Quando eu olho aqui para o curto prazo, essa movimentação aqui dos 112, 200, perdão, tá? É uma região bem importante, tá? Deixa eu traçar aqui o meu cenário para que vocês possam olhar e conseguir interpretar melhor, né? Se eu tiro essas marcações, a gente tem uma interpretação. Quando eu coloco as marcações, a gente consegue ter outra interpretação, tá? Mas deixa eu tirar aqui, botar as minhas marcações, e aí a gente começa a entender. O que a gente começa a entender? Primeiro, tá? A base de dados que eu utilizo como referência para traçar o meu cenário é essa aqui, entre o dia 16 de setembro, final do dia, né, 17h30, até 20 de setembro, às 13h55, tá? Aqui eu pego essa base de dados, que foi esse movimento direcional de baixa, aconteceu em 2 etapas, e aí eu vou medindo a reação. Essa primeira reação que nós tivemos, ok, que foi até o dia 21 de setembro às 9h10, essa primeira reação que nós tivemos foi 50% desse movimento. Então eu começo a criar as minhas projeções.
Tá? Primeira projeção ali para o 112.570, segunda projeção para o 113.815, olhando para o índice futuro. Tá? Acima daqui, um estímulo positivo que poderia, se por acaso acontecer, é para ir para 119. Tá? Então eu acredito que o mercado possa respirar até os 119 mil pontos, caso a gente tenha um dia positivo em relação a hoje. Tá? Só que essa barreira aqui dos 113.800, ela é muito forte. Tá? Ela é muito forte. Uma vez que essa barreira aqui é muito forte, e entendendo que o mercado, esse movimento de curto prazo, ele não tem uma duração em tempo muito longa, tá? Então uma vez que enxergando dessa maneira, né, aqui no curto prazo, tá? O que eu enxergo para correção do mercado está bem aqui, certo? O que seria a correção do mercado? Né? Poxa, caso ele não consiga se manter nesses patamares, para onde vem a correção. E aí o que eu tenho de interpretação? Essa última movimentação que nós tivemos de alta, que é o fechamento do dia 21, né, até a máxima do dia de ontem, 22 de setembro, que aconteceu ali às 3h15 da tarde, certo? Então, quando eu olho para esse cenário, o que eu vejo que o mercado possa, né, corrigir é voltar aqui para os 111.300, 110.700. Né? Um pior cenário seria voltar ali para a região dos 110 mil pontos. Tá? Acho que é totalmente possível isso vir a acontecer. Qual é o cenário que eu mais gostaria? Né? Que, poxa, o mercado ele entrasse com um cenário comprador. Né? Por quê? Porque a gente vai, né, ver essa continuidade de melhora e a gente ir para um patamar mais alto de otimismo dentro desse contexto todo de pessimismo que a gente está vivendo. Isso seria super positivo para o mercado. Tá? Isso faria com que aqueles participantes que estão com uma cabeça mais de proteção, de que as coisas tendem a piorar, pelo menos eles vão demorar um pouco mais para trazer esse fluxo de venda. Eles vão falar, opa, só um pouquinho, não preciso ir com tanta sede ao pote, porque o mercado, né, ele abandonou aquele ambiente de muito pessimismo. E aí vai ter aquela reflexão do tipo, poxa, a volatilidade está alta, então posso esperar um pouquinho, porque está caro para poder fazer proteção. Né? E aí tem todo um processo de reflexão novo do mercado. Então, essa resposta positiva de curto prazo vai mudar, vai fazer com que a cabeça dos investidores mude bastante. Tá? Então, os tomadores de risco, o pessoal que está querendo dissolver o seu risco, vai segurar um pouquinho. Vai segurar um pouquinho as suas ordens, vai segurar um pouquinho a mão, e aí a gente não vai ter esse movimento de queda um pouco mais exagerado. Tá? Então, estou monitorando, estou acompanhando, tá? Continuo com um cenário positivo de mercado, né? Nas expectativas simplesmente que me deem gatilhos operacionais, que a coisa fique mais transparente, um pouco mais clara. Maravilha, Guga. Guga, fazer uma última pergunta aqui, na verdade... Eu estava pegando várias perguntas aqui do nosso chat e aí eu vou transformar numa só, tá? Pergunta do Ari, pergunta do Guilherme, pergunta também do Rafael. Não, o Rafael não fez pergunta aqui. Quem que fez pergunta aqui? O MPK está aqui também. Enfim, eu estou fazendo uma série de perguntas. Do professor André Carlos. Basicamente a pergunta é o seguinte, com esse patamar de juros e o mercado, né? A gente queria saber quais os setores que poderiam se beneficiar com essa alta de juros, e aí já tem perguntas assim, os bancos podem se beneficiar, eles vão talvez puxar a bolsa para cima hoje? Por outro lado, a Vale, que fica ex hoje, será que pode puxar a bolsa para baixo? E aí nesse movimento de juros, puxando alguns setores para cima, Vale puxando para baixo, queria saber sua opinião aí também, o que você está vendo para esse pregão de hoje, como você bem mostrou no gráfico, mas nesse contexto de setores e de empresas, Guga. Vamos lá, né? Eu quero fazer só um comparativo antes, né? Para a gente poder fazer um raciocínio juntos, tá? Boa. É tudo uma grande suposição a partir de agora, né? A gente vai ter um novo cenário de juros, as empresas, elas querendo ou não, elas, ao longo do tempo a gente vai entender quais são aquelas que vão se beneficiar de fato, tá? Porque também um juro mais alto, né, tem mais margem para toda a cadeia para oferecer crédito, né? Então eles começam a ficar mais acessíveis e aí muda todo o contexto, né? Então, por exemplo, se você falar, poxa,
Por um lado, o juro fica mais alto, o crédito imobiliário tende a ficar mais caro. Mas as instituições financeiras criam mais estímulos, porque como se tem mais juros, né, elas possuem mais margem. Se elas têm mais margem, elas podem distribuir mais, né, somando com programas que possam vir para que a gente tenha toda a retomada da economia. Então, ali na frente, não tem como desenhar 100% como vai ser. Tá? Mas dá para a gente começar a traçar alguns cenários e imaginar mais ou menos o que pode vir a acontecer. Por que eu falo isso, Felipe? Porque quando a gente começou a crise lá em 2020, se tu falasse com todos os analistas, todo mundo falaria o quê? Olha, em momentos de crise, historicamente, o que a gente consegue enxergar é que quem se beneficia são saneamento, energia e bancos. Se tu for ver o que aconteceu depois com o mercado, foram os setores que menos conseguiram se desenvolver. Quando se falava de crise, setor de commodity, esquece, né? Não vai dar certo, porque vai faltar dinheiro, as pessoas vão ficar mais restritivas em gastar, em consumir e tudo mais. Olha o que aconteceu com o setor de commodity. Por que eu estou fazendo esse exercício? Exatamente porque eu quero que todos os nossos telespectadores sejam os telespectadores mais inteligentes no sentido de estarem estimulados a pensarem, raciocinarem, para não sofrer aquele efeito manada, né? Então, estou sempre tentando fazer com que, vamos pensar um pouquinho diferente, porque o mercado ele não trabalha pelo movimento, vamos assim dizer, do consenso baseado no medo e na proteção. Ele se movimenta em cima daquilo que expressa a evolução. Tá? Então, quando eu olho para esse lado, quando eu olho principalmente para o comportamento do preço empresas de setor elétrico, temos algumas sensacionais em momento assim, muito oportuno para destravar valor e andar bastante. Construção civil, mesma coisa. Malls, mesma coisa. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse exercício? Porque eu estou vendo que, de certa forma, me parece que com essa taxa de juros nesse novo patamar, o estímulo para se entregar crédito, uma vez que a gente está também num processo de retomada da economia, tá? Ele vai aumentar. Poxa, Guga, mas e o processo inflacionário e tudo mais? Se a gente for olhar, o processo inflacionário, pelo menos por enquanto, dei o exemplo aqui na minha compra dos equipamentos para minha empresa, né, dos computadores para minha empresa, né, me parece que ainda é por uma deficiência em toda a cadeia de fornecimento, né, para as empresas, para conseguir ter as mercadorias e se jogar no mercado. Né? Eu acho que isso vai equalizar para 2022, pelo menos eu estou apostando nisso. Tá? Então, eu estou olhando de uma outra maneira. Né? Estou olhando assim, a construção vai ter mais crédito, vai ter mais estímulo, as coisas elas vão equalizar. E, graficamente, o momento me parece bem oportuno. Shoppings, mesma coisa. Setor de serviços, quando a gente olha olha para CVC, olha para Azul, olha para Gol, né? Quando eu olho para o comportamento nesse momento, eu consigo enxergar aqui uma possibilidade muito grande de upside. Uma coisa é análise, a outra coisa é execução. Né? A execução ela tem que ser o mais objetivo possível. Por quê? Querendo ou não, toda essa opinião que eu vou formando para mim mesmo, né, e vou compartilhando com vocês, é só uma opinião, é uma suposição. Para se concretizar, o mercado tem que tomar também esse partido e a gente tem que ter um movimento que mostre, né, uma mudança de expectativa por parte dos investidores que faça com que se tenha um fluxo e as coisas aconteçam. Né? Porque aqueles investidores que estão olhando daqui a pouco o mesmo cenário, provavelmente já estão posicionados. Tá? Então, por que já estão posicionados? Porque eles querem ter uma vantagem, né, perto do resto do mercado. Então, ele já se posicionou, já tomou um risco. Né? Esse não vai fazer fluxo, esse não vai fazer preço novo. O que vai fazer preço novo? Aqueles que vão ter que mudar de opinião. Tá? Então, estou sempre mapeando a análise para mim. Né? Eu gosto de falar, e muita gente entendeu agora nesses últimos meses, né, que para mim a análise é a parte mais burra do processo. A parte mais inteligente do processo é saber alocar o seu recurso, saber exatamente o que está procurando, né, para que a gente possa e ter um critério muito objetivo, né, de tomada de decisão, para que a gente possa surfar as tendências de alta e ficar de fora, né, nos períodos de correção e de aumento de volatilidade. Maravilha, Guga, sempre muito bom. É bom, eu fico acompanhando o chat aqui, o pessoal, legal, pensar diferente aqui, nada de manada. O Yuri falando assim, bom raciocínio, bateu palma e falou assim, queria ter conhecido vocês do canal aí antes de colocar meu dinheiro na bolsa. Mas agora vou fazer meu preço médio, vou seguir no longo prazo, é isso aí. Bom, é isso aí, Guga, ficamos por aqui hoje, quinta-feira, de olho no mercado, de olho nessas repercussões. E bons negócios para você, um forte abraço e até amanhã.
Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.